Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento, eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do Oriente do passado. Do passado e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas, eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis que nos comprova o Sutra do Lótus, e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos nhorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada no mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda, como oceano elevada, como a montanha, sobre a flor de lótus ornada por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte radiante, centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, limpo de esplendor do sol e do luar, e pura sabedoria como a flor de lótus e o rei das constelações, que além de ignorais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, budas e universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bodhisattva, eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bodhisattva prezador, benevolente, compassivo, pregador dos significados profundos. Eu me dedico aos Bodhisattvas, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, Mondioseri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador destemido, constante diligência, som magnífico, atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região, me dedico a todos os grandes bozados, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Que eu possa superar meu coração em pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim, inadvertida e inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal, que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Transferência de méritos que possam ser superadas as faltas cometidas inadvertida e inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvelados dos meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, todos os espíritos cultuados no dia de hoje, e todos os espíritos relacionados com meus familiares e todos os membros de minha família. Lerei agora os Sagrados Sutras, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais. Que esses, ouvindo a leitura desse sutra, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 13, as 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda, ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bodhisattvas que ainda não aspiram. A benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tiram a vida de outros seres e contentamento nos ciumentos. O desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade dos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental desse sutra. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva Excelência Universal.
Se há ilusões no sentido da visão e os olhos são impuros e maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o sutra do grande veículo, medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamada extinção do mau karma através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia e se faz a pessoa enlouquecer como um símio tolo. Recita com afinco o sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido olfato almeja variados odores, despertando desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Ser recitado no sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através dos 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratique com afinco, compaixão, benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um símio inquieto que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes e os sentidos comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres se libertar dessa condição negativa e manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os bozatos. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deve-se praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado, Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e dirigindo-se a Shariotsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portanto, a sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoístas conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçados com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Shariotsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias, tem empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando-os de seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades da sabedoria e da perspicácia. Ó Shariotsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastos, profundos e imensuráveis, sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de profunda meditação, os quais são profundos e infinitos e alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Shariotsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Shariotsu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito e sem precedentes. Vou me deter, Shariotsu, não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é o ensinamento único, incomparável, infinito, sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências. Em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibadatta. Disse o Buda aos montes: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Daibadatta do Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, e local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos,
desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Sediantes dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis milhares de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho empregado constantemente o ensinamento, instruindo com incontáveis milhares de seres viventes, inspirando-os a ingressar no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção cultuam minhas relíquias e, tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres e dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui, sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver os seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo os seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me-lhes e prego o ensinamento, tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecendo no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques e jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo e repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos, sem poder ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando ensinamento. Então ensino-lhes que a vida de Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que o Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias, e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrera. Embora continuasse vivo, ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos e ridículos que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes, apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam não o caminho, assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas? Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 20, o Bodhisattva Prezador. Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Imensuráveis eram as suas forças transcendentais, a todos eles guiava, orientava seres celestiais, homens e nagos o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monjas, leigos e leigos, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra: eu jamais vos demonstrarei desprezo, praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrarem desprezo, zombaria, mas a ilha tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte já esperado de seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e, a partir de então, pregou amplamente esse sutra novamente em benefício de todos.
Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esses Bodhisattvas, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente, tornou-se possuidor de todas as virtudes e rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. O Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monjas, leigos e leigas que eu ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas que estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a pregação de ensinamento não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mas os monges e monjas, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí as pessoas a ouvir e aceitar esse sutra, o qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo fixar-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após recorrido incontáveis milhares de ciclos cósmicos, num tempo inconcebível, foi possível ver esse sutra do Lótus. Somente após recorridos incontáveis milhares de ciclos cósmicos, num tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra. Devem pregá-lo amplamente de todo o coração para que em suas sucessivas existências encontrem os Budas e rapidamente alcancem o caminho de Buda e percorrê-lo. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo fundamental do seu grande poder transcendental manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva, Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir e praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 25, a universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva atenta às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria em nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções, deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao rebombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um convite te levar ao tribunal, se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deves ter dúvidas nem por um instante. O Bodhisattva atenta às vozes do mundo, possui a sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo, Namu Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 28. O encorajamento pelo Bodhisattva Excelência Universal. Ó Bodhisattva Excelência Universal, as pessoas que no futuro aceitarem recitar esse sutra estarão livres de cobiça a roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento, ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas.
Se alguém as respeitar e louvar ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Por isso, Bodhisattva, excelência universal, se vires alguém que pratica esse sutra, mesmo que estejas distantes, deve se levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva, excelência universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios e demais pessoas buscarem exclusivamente satisfação de seus desejos e dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, se falarem mal dos sutras do grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas, como consequência poderão cair nos caminhos do sofrimento, mas se tiverem consciência, se libertarão. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse: em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas? A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente em estado de retidão, não falar mal das 3 joias, não perturbar os montes, não cometer más ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente 6 elementos essenciais para a meditação: servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do sutra, da vacuidade do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos e dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única e em estar consciente de que Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda a Ananda: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. O Bodhisattva Miroku e os demais grandes Bodhisattvas, bem como Anand, ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e os obedeceram. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência e são o potencial do ensinamento. Seus princípios descritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, a sagrada torre de Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bodhisattva, ao Bodhisattva prezador benevolente e compassivo, pregador de significados profundos, ao Bodhisattva luz magnífica, ao Bodhisattva potencial vasto como o universo, e ao Bodhisattva Miroku. Me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Que através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar, com a água do ensinamento, da visão, da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispensem proteção. E após a minha morte, que eu tenha consciência de Buda, de Jesus e de Krishna, e me eleve profundamente. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento do poder dessa virtude, e me seja transmitido o ensinamento do grande veículo e alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Ó grande Bodhisattva potencial vasto como o universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bodhisattvas e o estimado saber dos Budas. Que essa virtude seja alcançada universalmente e possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus, de Krishna, das egrégoras espirituais e cósmicas. Que sejamos protegidos e iluminados, que o nosso lar
Seja protegido em todas as direções, à frente, atrás, à direita, à esquerda. Que a luz infinita do Pai esteja conosco por toda a eternidade. Que essa proteção se estenda para todo o meu lar, para toda a minha família, para todos os meus antepassados, para todos os seres da terra e fora dela. Assim é, assim será por direito divino. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se. Aqui, agora, eternamente. Cumpra-se, 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 aqui, agora, eternamente. Cumpra-se, 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 aqui, agora, eternamente. Namastê.